Graça e paz, amados, graça e paz, pastor Elimar, Igreja Batista, Encomendador Venâncio, Itaperuna, Rio de Janeiro. É um privilégio estar aqui com vocês, mais uma vez, partilhando da Palavra de Deus. Palavra essa que tem nos sustentado muito nesse momento em que nós estamos vivendo com essa pandemia mundial. Para hoje eu quero convidar você para que meditemos na Palavra de Deus, no Evangelho de Marcos, capítulo 12, verso 1 ao verso 12. Então Jesus começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha, fez uma cerca ao redor dela, cavou um tanque de espremer uvas e edificou uma torre. Depois arrendou a alguns agricultores e saiu de viagem. No devido tempo enviou um servo aos seus agricultores para que recebesse deles do fruto da vinha. Mas dominando eles, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. De novo enviou-lhe outros servos, mas o feriram na cabeça e o insultaram. Então enviou ainda outro, mas eles os mataram. Também enviou muitos outros, dos quais a uns espancaram e a outros mataram. E restava-lhe ainda um, o seu filho amado. Então, por último, enviou a eles, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas aqueles agricultores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram e lançaram fora da vinha. Portanto, o que o senhor da vinha fará? Irá e matará os agricultores e dará a vinha a outros. Nunca lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Procuraram então prendê-lo, mas temeram a multidão, pois perceberam que havia proferido essa parábola contra eles. E deixando-o, retiraram-se. Meus amados, Cristo é a graça, a paciência e o amor de Deus. Podemos dar esse título para essa mensagem. Podemos resumir também a leitura desses versículos com o seguinte pensamento: em Cristo, Deus se revela com graça, paciência e amor. Seu juízo é consequência de o rejeitarmos. Meus amados, no capítulo anterior, nos versos 28, os sacerdotes e escribas perguntam com que autoridade Jesus entra no templo, expulsa os vendedores e expõe as escrituras. Jesus não lhes responde nada. Agora no capítulo 12, Jesus lhe conta uma parábola, lhes revela de fato quem ele era e a forma como estava sendo recebido em Jerusalém. Jesus começa essa parábola dizendo que um homem plantou uma vinha. Esta vinha, meus amados, representa o povo de Israel que Deus escolheu em Abraão para ser bênção a uma nação que serviria de bênção para as nações do mundo. Contudo, Israel desobedeceu a Deus. Jesus conta esta parábola que um homem enviara seus trabalhadores, servos, para requerer o fruto desta vinha, mas os cuidadores desta vinha espancaram e mataram os seus servos. Esses servos representam os profetas que foram enviados por Deus a Israel e foram mortos pelo seu povo, seus líderes. E por último, João Batista, que fora morto decapitado. João, um dos últimos profetas. Por fim, Jesus conta nesta parábola que um homem envia seu filho, com o intuito de que eles ou aqueles senhores da vinha o respeitassem e lhe pagassem o que lhe era devido com os frutos que deveriam produzir. Este Senhor representa então Deus. E este filho era ele, o próprio Jesus, que fora enviado a Israel em carne, mas os seus o rejeitaram e por fim pediram a sua morte. Israel, meus amados, falhou em sua missão, mas Deus não falhou em sua missão. Ele escolheu para si um povo procedente de todas as nações para adorar seu nome e proclamar sua palavra até os confins da terra. Meus amados, esta mensagem então, esta passagem nos revela a graça. Esta passagem nos revela a paciência e o amor de Deus em Cristo, seu Filho. Esta passagem tem lições substanciais para nós
que fomos escolhidos dentre as nações para ser seu povo, sua vinha, luz e esperança às nações. Oh, meus amados, que privilégio sabermos que fomos escolhidos por Deus para ser sua vinha e para produzirmos frutos. Meus amados, em Cristo, Deus então, Ele se revela com amor, Deus se revela com paciência e graça. Seu juízo é consequência de o rejeitarmos. Meus amados, podemos tirar aqui lições muito importantes para a nossa vida, para que fique bem claro em nossa mente sobre o amor, paciência e graça de Deus. Meus amados, em Cristo, Deus nos revelou o seu amor. Versículo 1. Então Jesus começou a lhes falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Meus amados, como já falamos, Israel é a vinha de Deus. Deus chamou este povo não porque era mais numeroso, tanto é que a promessa de serem numerosos se cumpriria a partir do seu chamado em Abraão. Deus chama Abraão, Deus chama a sua família, e a partir de Abraão, então, que surgiria então um povo numeroso. Meus amados, este verso nos diz que Deus cercou Israel com cuidado, os libertou, sustentou, guiou e os abençoou. Deus plantou esta vinha, este povo, Deus cercou por todos os lados, protegendo-os. Tudo Deus fez por Israel, tudo Deus fez pelo seu povo. Deus deu a Israel suas boas leis e ordenanças, enviou-os a uma boa terra, a tão conhecida terra que mana leite e mel, expulsou dela 7 nações. Deus passou por alto os grandes impérios e demonstrou seu profundo amor a este pequeno povo. Meus amados, nenhuma família debaixo do céu recebeu tantos privilégios quanto a família de Abraão. O evangelista João contextualiza este amor de Deus ao nos dizer que Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus amados, como já dissemos, Israel falhou em sua missão, mas Deus não. Aleluia! Ele escolheu para si um povo procedente de todas as nações para adorar o seu nome e proclamar sua palavra até os confins da terra. Meus amados, Deus tem revelado a nós também o seu amor, sendo nós pecadores. Meus amados, nada merecemos de Deus e ainda assim Ele demonstra a nós a sua imensa bondade, cuidado e misericórdia. Como Deus, meus amados, tem nos abençoado. Prova disso, meus amados, que nós estamos aqui. Prova disso que nós estamos vencendo dias após dias, diversidades da vida. Na verdade, muitos associam bênçãos com desejos realizados. Há muitas pessoas que se consideram abençoadas porque os seus desejos foram realizados. Meus amados, na verdade, bênção é viver debaixo da graça salvadora de Deus, ainda que não possuímos tudo o que queremos, mas em Cristo nós temos tudo o que precisamos. Meus amados, quando entendemos assim, passamos a produzir frutos dignos de amor, gratidão e louvor a Deus. Meus amados, como vinha do Senhor, Ele ainda procura em nós o que não encontrou em Jerusalém. Jesus, ao chegar em Jerusalém, Ele não encontrou adoração, Ele encontrou rituais, Ele não encontrou espiritualidade, Ele encontrou religiosidade fria, mentirosa, interesseira e falsa. Ele não encontrou amor, encontrou pessoas dispostas a matar o próximo, como os sacerdotes que queriam lhe tirar a vida. Meus amados, e nós?
Que frutos nós temos produzidos? Temos dado ao Senhor o que Ele de fato procura em nós, sendo nós então agora a sua vinha? Meus amados, a parte B desse versículo também nos diz que o homem, dono da vinha, arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Prestem bem atenção nesse detalhe. Meus amados, este verso nos ensina que a aparente distância de Deus não significa a sua ausência. Meus amados, Deus é onipresente. Ele é o único que pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Ele se fez presente na vida dos profetas, ele se fez presente na vida de Jesus quando aqui passou em carne e se faz presente na vida da igreja hoje. A igreja hoje, meus amados, é o lugar onde se revelam os mistérios de Deus, da sua graça, da salvação em Cristo Jesus. Então, quando Ele vem até nós, o que Ele tem encontrado? Que frutos nós temos produzidos como vinha do Senhor? Meus amados, precisamos entender, isso tem que ficar bem claro em nossa mente em Cristo. Deus se revela com amor, em Cristo Deus se revela com paciência e graça. Seu juízo é consequência de o rejeitarmos. Meus amados, em Cristo, em segundo lugar, Deus revela a sua paciência. Versículo 2, meus amados, ao versículo 5. Naquela época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha. Mas eles o agarraram e o espancaram e mandaram embora de mãos vazias. Então enviou-lhes outro servo, e lhe bateram na cabeça e o humilharam. E enviou ainda outro, o qual mataram. E enviou muitos outros, em alguns bateram e outros mataram. Meus amados, no decorrer da história do povo de Israel, Deus por várias vezes e de muitas formas, meus amados, visitava o seu povo. Deus visitava a sua vinha. E o que ele via era a rebeldia do seu povo, a dura serviço do seu povo, a idolatria, a prostituição do seu povo quando adorava outros deuses, coisas inanimadas. O que muitas vezes presenciava era a maldade de Israel, que não o ouvia e maltratavam os seus profetas. Meus amados, Israel tornou-se uma videira brava, como diz Isaías, capítulo 5, versículo 17. Servos após servos foram a Israel, ou vieram a Israel procurando frutos e foram despedidos vazios. Meus amados, profetas após profetas foram enviados a eles, mas em vão. Milagres após milagres foram operados entre eles sem nenhum resultado. Israel só tinha folhas e não frutos. Meus amados, vemos nesta parábola contada por Jesus o quanto Deus foi paciente com Israel ao ponto de tolerar suas atrocidades. João capítulo 15, verso 8 diz que Deus nos escolheu para darmos frutos. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos. Meus amados, Deus tem a mesma expectativa a nosso respeito, o quanto teve de Israel. Deus tem tido a mesma paciência conosco, meus amados, que teve com Israel. Deus tem levantado a sua igreja, Deus tem levantado os pastores que falam em seu nome, para guiar o povo em retidão, fé, boas obras, testemunhos. Jeremias capítulo 3, versículo 15 vai dizer: e dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Meus amados, vivemos tempo das oportunidades de Deus, vivemos tempo de sua graça, meus amados, vivemos tempo de sua paciência. Agora, o que temos feito com a paciência de Deus? O que temos feito com a sua graça? A graça de Deus, meus amados, não nos encobre de nossos erros deliberados quando decidimos fazer o que é errado.
A graça de Deus atua sobre nossa incapacidade. A graça de Deus, ela se manifesta na nossa inocência e maturidade. A graça de Deus não nos exime de nossas responsabilidades. Como já dissemos, vivemos o tempo. Agora nós precisamos entender, meus amados, que o tempo tem prazo. E então, o que estamos fazendo da paciência e o tempo que Deus ele tem nos dado para produzirmos frutos, e frutos dignos de arrependimento. Em Cristo, meus amados, Deus se revela com amor. Em Cristo, Deus se revela com paciência e graça. Seu juízo é consequência de o rejeitarmos. Meus amados, em Cristo, Deus se revela, ou Deus nos revela a sua graça. Versículo 6, versículo 8. Faltava-lhe ainda um para enviar, seu filho amado. Por fim o enviou, dizendo: a meu filho respeitará. Mas os lavradores disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim eles o agarraram e o mataram e o lançaram para fora da vinha. Meus amados, essa parábola nos conta que ao longo dos séculos Deus mandou seus profetas para falar à nação de Israel, mas eles rejeitaram a mensagem, perseguiram e mataram os mensageiros. Meus amados, segundo Crônicas 36:16, vai deixar isso bem claro. Meus amados, quanto mais Deus demonstrava a eles o seu amor, mais o povo se afastava de Deus e endurecia a sua cerviz. Israel, por tudo que fizera a Deus, aos profetas, mereciam a morte, mereciam de fato o desprezo, a extinção. Mas Deus, meus amados, insiste agindo de forma que eles não mereciam. Deus age com graça. Graça, meus amados, significa um favor que ninguém merece. Deus envia Jesus, o filho do dono da vinha. Então eles os rejeitam e o matam. João 1,12 nos esclarece mais isso quando diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Jesus estava dizendo aqui que Israel rejeitou o tempo da visitação do Senhor. Israel rejeitou aquele que poderia resgatá-los, redimi-los. Eles não rejeitaram só o filho, como a pedra. O versículo 10 nos diz: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Meus amados, a pedra era o símbolo do Messias, que era o Salvador aguardado. Eles não aceitam Jesus como o Filho de Deus e nem o aceitam como Salvador. Eles rejeitam a graça de Deus, eles rejeitam o tempo da visitação do Salvador. Meus amados, como já dissemos, o plano de Deus sempre foi ter um povo para si. E esse plano, ele não se frustrou. Apesar de ter sido rejeitado por Israel, ele foi aceito por um povo que também não merecia sua bênção, mas creu na promessa. João capítulo 1, verso 12, parte B, revela isso quando diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Oh, aleluia, amados. E nós estamos aqui imbuídos nesse mistério, dessa promessa, dessa graça de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 8 nos diz que: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como Israel, meus amados, não somos merecedores de sermos chamados de filhos de Deus. Não temos nenhum privilégio de sermos salvos. Se somos, é porque a sua graça nos alcançou mediante Jesus Cristo, o seu Filho. Oh, meus amados, esse pensamento, segundo essa parábola, tem que ficar gravado em nossa mente e coração. Em Cristo,
Deus se revela com amor, paciência e graça. Seu juízo é consequência de o rejeitarmos. Meus amados, o verso 12 nos revela que os sacerdotes, escribas, líderes religiosos, interpretaram corretamente a parábola, entretanto, não quiseram obedecer a Jesus. Ao contrário, endureceram mais ainda o coração e buscaram uma forma de matá-lo, de traí-lo. Vemos aqui, meus amados, que é possível uma pessoa saber que está errada e ainda assim estar obstinado, agarrado ao pecado e perecer miserável no inferno. Meus amados, meu querido, só espero que você não faça parte deste quadro de pessoas que sabem que estão erradas e ainda assim preferem estar obstinadas, agarradas ao pecado e perecerem miseráveis no inferno. Espero que você não se encontre nessa estatística, espero que você não se encontre nesse quadro. Esta parábola, meus queridos, se resume em algumas coisas muito importantes e é nessas que nós devemos nos firmar: o amor, a paciência, a graça e, por fim, a punição de Deus àqueles que rejeitam a Jesus, o seu Filho. Até aqui Deus tem sido paciente em procurar em você o fruto de um coração arrependido e quebrantado. Entenda isso, meu querido. Até aqui Deus tem sido paciente. Então, há um convite para você, a você que ainda não se quebrantou diante de Deus, reconhecendo a suficiência e da graça em Cristo Jesus, mas você que tem vivido segundo as suas ideologias, segundo os seus conceitos, o seu pensamento, a palavra de Deus, ela te convida a um arrependimento dos seus pecados, da sua autossuficiência, em reconhecer que salvação só em Cristo Jesus. Então, meu querido, aceite Jesus como Filho de Deus e Salvador da sua alma. Talvez a angústia, o momento de frustrações, o vazio que você se depara muitas vezes, é a falta de Cristo na sua vida. Eu não sei para quem eu estou falando neste momento, mas de repente você é um daqueles que tem tudo nessa vida, você tem tudo nessa terra, você tem até uma religião, mas você ainda não abriu seu coração para Cristo. Você não o reconheceu como seu único e suficiente Salvador. Então, meu querido, aceite a Jesus como Filho de Deus e Salvador da sua alma, porque isso é que vai fazer toda a diferença. Se você continua rejeitando a mensagem que é pregada, anunciada, se você continua a rejeitar os pastores, os mensageiros que lhe falam de salvação em Cristo, Deus o julgará de forma que não haverá como mudar o seu estado. Meu querido, hoje é o tempo da aceitação, meu querido. Espero que você não só compreenda o que Deus falou com você hoje, espero que você aceite o seu Filho e o obedeça e receba em nome de Jesus o amor de Deus, a paciência e a sua graça, e que estes possam ser derramados agora. Que a graça, o amor, a paciência, que possa ser derramado agora no seu coração, te dando paz interior, satisfação e segurança num momento tão difícil como esse que nós estamos vivendo. Eu quero orar com você agora. Eu quero orar com você que já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, quebrantando-se aos seus pés. Eu quero orar para que você produza frutos. Eu quero orar com você que ainda até então não tinha percebido que Deus tem colocado diante de você a oportunidade de você também se tornar vinha dele, de se tornar povo dele e de produzir frutos. Oremos. Deus, neste momento, Pai, eu quero colocar diante do Senhor aquelas pessoas, aqueles amados que já se converteram a Cristo Jesus, aqueles que reconhecem
ó Deus, o teu amor, a tua graça, a tua paciência. Deus, eu quero te pedir, eu quero suplicar ao Senhor que o teu Santo Espírito trabalhe em suas vidas de tal forma que eles sejam, ó Deus, frutíferos. Que em momento algum eles venham encontrar em falta com o Senhor, mas que o Senhor possa se alegrar e eles possam achar graça diante do Senhor. Eu quero colocar diante de Ti, Pai, aquelas pessoas que até então têm caminhado na dúvida, na incerteza, mas agora, mediante a ação do Teu Espírito Santo e essa palavra exposta, estão abrindo o coração e dizendo: Jesus, vem morar na minha vida. Jesus, assuma a minha vida. Jesus, eu Te aceito como meu único e suficiente Salvador. Deus, a estes que neste momento estão professando, confessando, abrindo o coração para o Senhor, eu Te peço, Pai, sela-os com o Teu Santo Espírito, e que de fato, Deus, eles sejam, ó Deus, inscritos, ó Deus, no livro da vida. Pois, Deus, eu assim oro e faço esta oração, Pai, agradecido pelo Teu amor, pela Tua paciência, pela Tua graça, ó Deus, derramada em meu coração. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Meu querido, graça e paz. Foi um privilégio poder estar mais uma vez com você. Até o nosso próximo encontro e um feliz Dia dos Pais. Deus te abençoe.